seja bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo. Hoje vamos conhecer a trajetória do Danilo Reinert, que foi aprovado em segundo lugar na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para o cargo de auditor fiscal. Danilo, seja bem-vindo a São Paulo, ao Estratégia Concursos e parabéns pela sua aprovação. Muito obrigado, Ana. Obrigado. Agradeço a Estratégia também por ter feito esse convite aí para a gente vir aqui conhecer a estrutura. Bom, e para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está assistindo. Muito bem, então meu nome é Danilo, né? Como a Ana falou, eu estou estudando aí para concurso desde o final de 2017, início de 2018. Passei agora nesse concurso do Refaz-EF após alguns anos de estudo, né? Sou casado, tenho 2 filhos, um filho de 11 e uma filha de 7 anos. E é isso, né? Estamos aí nessa luta e esperando um resultado que finalmente chegou. Qual que é a sua formação? Eu sou formado em Ciência da Computação, na Universidade Federal de Sergipe, lá onde eu moro. E a sua idade? 32 anos agora. Sim, você começou a estudar para concursos então em 2018? Eu decidi estudar para concurso em 2017, no meio de 2017 mais ou menos, mas ainda estava me planejando, me preparando, né? Comecei, antes de estudar para concurso mesmo, comecei fazendo uns cursos de aprendizagem, de neurociência, né? Que é uma área que eu gosto, que eu tenho interesse de aprender, para depois aí começar de fato a pegar nos livros, né? Primeiro concurso que eu comecei a me interessar foi o TCE Pernambuco, eu acho. Aí eu estudei durante esse início aí, né? Final de 2017 para início de 2018. Aí depois dei uma parada, fiquei alguns meses aí sem estudar, até que veio depois mais um concurso que eu tive interesse, que foi 2018, foi o da Receita Federal lá no Santa Catarina, que eu tenho uma irmã que mora lá em Joinville, né? Então aí eu estudei, fiz um intensivo também, foi quando eu comecei a conhecer a área fiscal, que eu comecei estudando para a área de controle. Então, depois que eu comecei a estudar em 2018 para a área fiscal, aí fiz esse concurso também, não deu tempo ainda de pegar bagagem, mas aí depois, quando veio a notícia da Cefaz-DF, foi quando eu resolvi mesmo parar minha vida, parar com tudo e me dedicar 100% para esse projeto, né? Que até lá eu estava meio cá sem me dedicar por completo. Então, desde junho de 2019 eu comecei a estudar focado 100% na Cefaz-DF, e aí em fevereiro de 2020 veio a prova e graças a Deus veio a aprovação, né? E você se dedicou integralmente aos estudos? Tinha que conciliar com o trabalho? Sim, eu trabalhava nesse tempo todo, ainda trabalho, então trabalho integral, né, filhos, esposa, então nunca foi uma agenda fácil, né? Além disso eu também tinha outros interesses, né, como eu sempre desenvolvi essa minha área profissional de programação, sempre desenvolvendo software, arquitetando, enfim, né? Também a área de dados também são áreas que eu sempre tive interesse, eu sempre me envolvi muito com a comunidade, né? Projetos open source, essas coisas, então eu tive que, em algum momento eu tomei uma decisão para abrir mão disso, sumir do mapa praticamente. O estudo para concurso ele consome muito e a gente tem que ter um foco muito bem definido para poder chegar num nível de passar numa prova. Com certeza, principalmente a área fiscal, né? Sempre alto nível. E como que você conheceu a Estratégia? Conheci o Estratégia desde o início, né? Eu acho que o Estratégia é a primeira referência que as pessoas têm quando a gente procura sobre concurso na internet, é a primeira coisa, né? Então, basicamente, foi pela internet mesmo. Eu comecei a estudar pelos materiais do Estratégia, fui conhecendo mais um pouco os professores e tal. Então, basicamente foi isso mesmo. Não tinha muito o que procurar, né? A Estratégia já se apresentava para a gente como uma referência desde cedo, né? E como que você se organizava com o nosso material e até mesmo quantas horas por dia que você estudava? O que você preferia, PDFs, videoaulas? Conta um pouquinho sobre a sua rotina. Olha, Ana, essa questão de rotina é bem particular, né? É bem particular. Eu comecei estudando só vendo vídeos de reta final, né? E no início, eu não tenho muita paciência para ler um PDF do início ao fim, né? Na verdade, eu nem sei, eu acho que eu nunca li um PDF do início ao fim, assim, com muita atenção, né? Eu gosto mais de passar o conteúdo mais rápido para eu ter uma visão geral dele e depois ir me aprofundando em pontos específicos, né? Ao longo da minha trajetória, eu fui aperfeiçoando, vendo coisas que funcionavam, que estavam me fazendo perder tempo.
Mas em relação às horas de estudo, eu diria que no meu melhor momento, que foi na preparação para a Cefaz-DF, né, que eu comecei em junho de 2019. Então, nessa preparação, o máximo que eu consegui estudar por dia foi 5, estourando 6 horas úteis, né? Mas a minha média era sempre em torno de 4 horas, talvez um pouco menos, um pouco mais, mas eu diria que a minha média era 4 horas de estudo. Você dividia essas horas ao longo do dia, fazia tudo de uma vez? Muitas vezes eu não tinha como dividir, porque em casa eu não conseguia tempo para estudar, né? Tinha que dar atenção para os filhos, né? Para a família, tinha outras atividades, né? Não só, nossa vida não é só o concurso, né? No início eu tentava concentrar as horas de estudo dentro dos intervalos no meu trabalho, né? Mas depois, quando vinha férias, né, que eu conseguia dedicar mais tempo aos estudos, então aí eu intervalava, porque eu também não consigo ficar só um período assim contínuo, né, estudando. Então eu acho que para mim, pelo menos, era mais saudável fazer essas intercalações. E com relação às ferramentas, você disse que não conseguia ficar muito tempo lendo um PDF, então você assistia às videoaulas? Perfeito, né? Eu tinha o hábito de baixar as videoaulas, botava no meu celular, quando eu estava no carro ou quando eu estava fazendo atividades domésticas em geral, eu botava para tocar o vídeo e eu ficava fazendo o que eu estava fazendo, mas absorvendo o conteúdo, né? Então, eu sempre gostava assim de meu primeiro contato com uma matéria que eu nunca tinha visto ser por vídeo, né? Porque o professor, ele contextualizava a gente, ele fazia com que nós tivéssemos, não pegasse assim uma coisa para ler do zero, né? E isso acho que me ajudava a aproveitar melhor depois, quando eu fosse dar uma passada, ver um PDF, ver um material escrito, absorver melhor sobre aquilo que estava sendo transmitido naquele conteúdo, né? Então é isso, mas eu diria que sim, que majoritariamente a minha base foi videoaula, né? Videoaula e questão, né? E aí você fazia quantas matérias por dia? Matérias por dia, né? Então, Tem gente que faz ciclos, tem gente que gosta de esgotar uma matéria. Eu acho que a maioria das pessoas, hoje em dia, elas pratiquem o ciclo de forma bem religiosa, né? Eu tenho um perfil justamente porque eu gosto de ter essa visão geral de uma disciplina logo, então meu ciclo meio que era dividido assim, 70, 30, 80, 20, né? Eu escolhia uma matéria que eu ia focar e eu tentava derrubar ela em 1, 2 semanas. Então eu tentava ver tudo o mais rápido possível daquela matéria, mas sem prejudicar o meu passo nas outras, né? Eu era mais disso mesmo, de focar em uma matéria para vê-la toda rápido e aí depois eu botava ela num modo revisão, digamos assim, né? E eu ia fazendo questões, apurando as anotações que eu tinha. E é isso, eu gostava mais realmente era de focar em uma matéria, ou 2 no máximo, escolhia elas, mas sem deixar de lado as outras, dando um mínimo de tempo possível para elas. Você diz que para memorizar essa grande quantidade de conteúdo, então fazia questões, também revisava, mas de que forma que era esse material que você anotava? Era mapa mental? Porque tem gente que faz até desenho. É verdade. E é bom, essa questão do material de revisão, foi até um professor aqui do Estratégia que me ajudou a perceber que eu tinha que ter isso. No início eu não achava que eu tinha que ter, né? Eu não lembro agora quem foi, mas eu acho que foi Túlio. Quando eu comecei a estudar, eu só utilizava uma ferramenta, né, para memorização, que eu já conhecia o Enki desde antes de começar a estudar para concurso, né? Como eu sou programador, então o Enki é uma ferramenta muito famosa entre programadores, pessoas que estudam línguas, medicina, né? E aí eu vi que se encaixava, né, para o contexto de estudo para concurso. E aí no início eu só usava o Enki, mas aquilo eu percebi que depois eu percebi que foi um erro porque eu ficava sem contexto, eu ficava sem profundidade, né? Então o Enki é uma ferramenta muito boa para memorização, mas ele não pode ser a única ferramenta que você tem em mãos. Como eu disse, eu não tenho muita paciência com PDFs, então eu até tentei pegar PDFs e fazer marcações e tal, mas não se encaixou comigo. Até que quando eu fui começar a estudar para Cefaz-DF, eu descobri o Evernote e aí eu me dei conta que a melhor metodologia para mim era fazer a anotação do que eu estava estudando e sem perder muito tempo, porque o problema de você fazer anotação ou resumo, quer que seja, é você fazer isso perdendo tempo, né? Então eu desenvolvi uma metodologia prática minha própria lá, com alguns programas e tal, e eu conseguia
passar rápido um PDF, jogando o que era importante para a minha anotação. Aí depois eu ia para as questões, eu ia apurando a minha nota. E enfim, aí chegou um ponto que eu tenho nota de tudo mesmo. Todos os capítulos de todas as disciplinas estão bem indexados lá. E para mim foi vantajoso porque eu vou para um assunto, vou para uma questão, eu rapidamente me localizo e consigo ficar consultando meu material, né? E tá ali no meu bolso, a qualquer momento eu posso revisar. E aí eu conciliei depois isso com o Enc e tal. Então foi um conjunto de ferramentas que me ajudou a não só ter entendimento do conteúdo, mas também ter memorização de alguns pontos que às vezes você precisa focar mais, né? Então você foi bem organizadinho. Demais, eu sou muito organizado. Com meus códigos, com meus estudos, com tudo. Eu sou muito exigente nesse sentido, em casa. Mas é isso, eu acho que cada um tem seu jeito, sua metodologia, né? Cada um tem que ir se descobrindo, vendo o que funciona, o que não funciona. Eu tentei marcação, tentei PDF, não deu. Videoaula para mim era bom, mas também eu não conseguia sentar e assistir uma videoaula, né? Para mim o estudo ele tem que ser ativo, né? Então assim, era o que me ajudava, por exemplo. Fazer anotação para mim era uma forma de eu estar concentrado no que eu estava vendo ali no PDF. Eu não conseguia ler um PDF, mas eu conseguia rastrear um PDF, vendo o que era importante, jogando na nota e fazendo algumas lapidações, digamos assim, no conteúdo. Então era assim que funcionava para mim. Então eu dividi o estudo em duas partes, digamos assim, né? O estudo ativo e o estudo passivo. Quando eu fazia uma atividade que não me exigia uma concentração muito grande, eu botava uma videoaula, um áudio para tocar, ia assimilando aquilo e depois, quando eu tinha tempo para sentar na cadeira em frente ao computador, aí eu partia para esse estudo mais ativo, de pegar o que era importante, jogar numa anotação, fazer uma lapidação, melhorar o conteúdo e depois criar cards, né? Eu desenvolvi modelos de cards próprios meus, tentando equilibrar com o que caía no concurso sem perder muito tempo. Então, se você não sabe usar bem o Enc, você acaba perdendo muito tempo. Muita gente não consegue manter por causa disso, né? O uso da ferramenta. Então é isso, é ir vendo que dá certo e ir lapidando até você conseguir achar um jeito próprio de estudar. Né? E deu certo, né? Um segundo lugar não é para qualquer um. Essa organização com certeza deu resultado. E falando agora sobre simulados, você chegou a fazer também, analisava o seu desempenho? Simulado eu tenho uma história interessante que quando eu comecei a estudar lá em final de 2017, né? Foi a primeira coisa que eu senti falta, foi de simulado. E ainda eu acho que o Estratégia não tinha simulado. Quase não tinha simulado assim no mercado. E aí eu me deparei com um simulado, eu lembro, para um dos concursos que teve lá dos tribunais, mas eu percebi que o simulado assim, ele era muito customizado e não se identificava muito com o perfil da banca, digamos assim, né? O professor fazia um esforço, né, de fazer algo parecido com a banca, mas se você pega uma questão da própria banca, você está mais no alvo, digamos assim. Então naquela época eu acabei desenvolvendo um scraper, tipo um robô, que eu raspava questões da internet, fiz um banco de dados próprio e depois eu desenvolvi um programa que montava simulado baseado no conteúdo. Eu fazia uma categorização inteligente, né, indexando de acordo com o que estava para cair na prova, e aí eu tinha esse gerador de simulados, digamos assim. Aí eu usei para mim e para 2 colegas meus, eles ficavam toda hora me pedindo, só que isso estava me custando muito trabalho. Foi engraçado porque uma vez um colega meu que não estava estudando, ele, e aí, como é que tá os estudos? Eu, não, deixa eu te mostrar o que eu estou fazendo aqui. Aí quando eu fui, rapaz, você não está estudando para concurso, não? Eu estava fazendo... Simulado. Estava programando lá. É bom que aprende 2 vezes, né? Eu estava, em vez de estar estudando, mas enfim, eu demorei a me orientar um pouco nesse sentido, mas assim, eu acho que os simulados são importantes sim, e eles ajudam você a perceber se você está com o equilíbrio correto de conteúdo, de conhecimento, né? E se você está conseguindo ter o conjunto da obra, digamos assim, né? Então, não só estudar focado em uma disciplina, mas também poder praticar, né, o todo de uma vez só. Isso é importante para que você possa treinar todos os aspectos que é necessário para você passar num concurso. Né? E na reta final, o que você fez? Mudou alguma coisa na sua rotina de estudos? Eu focava mais em questões, né? Eu tinha minhas anotações, eu tinha meus cards, e aí era muito mais revisão, muito mais foco naqueles conteúdos que eu achava que tinha mais probabilidade de cair, né? Então, basicamente isso. Não é que mudava muito, né? Mas no caso específico da Cefaz-DF, eu terminei de estudar o conteúdo todo
quase que um mês antes, né? Então a partir daí já foi revisando tudo, eu conseguia, à medida que eu mais ia revisando, eu ia conseguindo fazer isso mais rápido, né? E os cards são fundamentais também, então cumprir com a sua agenda. E é isso, eu acho que você não pode, o erro da reta final é você não querer adquirir conteúdo novo, né? É você realmente focar em revisar e fazer questão, mas ir desacelerando o passo até chegar o dia da prova, né? Um pouquinho mais descansado, digamos assim. E agora vamos falar um pouquinho sobre o dia da prova. Você teve alguma estratégia também? Sempre foi muito organizadinho, então, e para esse dia, o que você pensou e fez? Então, né, para o dia da prova, na verdade, assim, um dia anterior eu quase não estudei, né, eu mais descansei, no máximo revisei alguns pontos de manhã cedo e o restante do dia eu procurei descansar. E a mesma coisa no dia da prova, né, eu tentei descansado e é isso, é chegar com a cabeça tranquila, sossegado e buscar dar o seu melhor lá. Então eu acho que o descanso é o principal mesmo, no dia anterior e no dia da prova. E aí na hora da prova você começou pelas que tinha mais facilidade? Perfeito. Na verdade, assim, eu tenho duas medidas, né? É importância e domínio. Então, as que eram mais importantes e as que eu tinha mais domínio. Então, eu comecei por legislação tributária, depois fui para direito tributário. A partir desse momento, não, eu tenho que ir para alguma matéria que pode me custar algum tempo. Aí eu fui para contabilidade, né? Eu tinha feito uma preparação especial para contabilidade de custos, porque pelo edital tinha identificado que a banca provavelmente ia dar um foco ali, e aí as questões de cálculo e tal, eu consegui desempenhar logo. Então eu tento fazer esse equilíbrio, né? Começa com algo que está fácil para você se acostumar com a prova, depois vai para algo que pode custar algum tempo, mas travar também. Eu cheguei a travar em uma questão, passei adiante, voltei nela e depois consegui resolver. Então é isso, é fazendo essa ponderação entre importância e domínio do conteúdo. Quando você saiu da prova, teve a sensação que tinha ido bem? Sinceramente, não. Inclusive, eu cheguei a dar uma olhada assim, né, no que alguns professores achavam de algumas questões. E a nossa prova, eu acho que teve um número considerável de questões polêmicas, né? Enfim, né, a gente não tinha certeza do que seria o gabarito. Mas no outro dia, graças a Deus, quando eu fui ver lá, né, o gabarito provisório tinha ido muito bem. Então é isso, mas não tem como saber, assim, eu particularmente eu não tinha essa convicção de que eu tinha ido tão bem assim, né? Eu achava que dava para competir, mas não necessariamente que eu tinha ido muito bem, né? E qual que foi a sua sensação quando viu seu nome na lista de aprovados e estava lá em segundo lugar? Sinceramente, assim, eu não consigo nem dizer que eu tive um êxtase, assim, uma alegria, mas eu tive mesmo foi alívio, sabe? A rotina de estudo para concurso, né, é puxada, isso consome muito sua energia, né? Enfim, vai desgastando algumas outras áreas da sua vida, então é importante a gente tentar sempre buscar o equilíbrio, né? E quando você alcança a aprovação, de fato é mais um alívio que você sente, assim, de pelo menos ter tirado um peso das costas, né? E aí tem pessoas que vão pensar em continuar estudando, outras vão pensar em desenvolver outras atividades, né? Enfim, é isso. Eu acho que a palavra que melhor descreve esse momento é alívio. Então você chegou onde queria? Ainda estou definindo isso, mas eu posso dizer sim que eu estou muito feliz, muito satisfeito, né, com essa conquista. Vai depender muito assim do que a gente vai encontrar lá, né, nessa nova atividade, nessa função. Mas o que eu posso dizer é que eu estou muito animado, de verdade, com uma expectativa bem saudável em relação ao trabalho e ao órgão, ao local. Mas é isso, eu não posso dizer ainda não parei para refletir se eu vou parar por aqui ou não, mas há sim uma possibilidade de eu parar por aqui, sim. Concurseiro típico, que concurseiro que é concurseiro fala que está aliviado, que chegou onde queria, mas nunca fala que vai parar de estudar, nunca sabe o dia de amanhã, né? Não dá para a gente afirmar ainda. Bom, e agora eu queria saber como que você se preparou para a discursiva, que teve um tempinho entre a objetiva e a discursiva, né? Qual que foi a sua pontuação? Com a pandemia, né, isso afetou muito, eu acho que todos nós, né, muita gente, eu mesmo, após dezembro, eu praticamente não estudei, eu fiquei parado mesmo, né, eu fui desenvolver outras atividades que estavam pendentes na minha vida, que eu
precisava dar atenção. Quando saiu de novo, né, a retomada do concurso, e tinha aí, eu acho que uns 2, 3 meses até a prova, me planejei, com 2 semanas eu voltei a estudar. Mas assim, o que me ajudou mesmo nessa preparação para a discursiva foi que eu acabei conhecendo um colega que é o Caio, né? Ele também passou, e a gente ficou estudando junto, praticamente todos os dias, né? De segunda a sexta ou segunda a sábado, a gente fazia videoconferência. Ele entrou no meu esquema de organização, com notas e tal, e a gente foi fazendo juntos, né, nossas anotações e discutindo. Como a gente já tinha passado por todo o conteúdo, então era mais uma questão de apurar pontos específicos, né? Eu ajudava ele, ele me ajudava, e assim a gente foi se mantendo. Se eu fosse estudar sozinho, eu não sei se eu teria a energia, né, necessária para manter um passo mais consistente, mas junto com um outro colega tal, isso me ajudou bastante e eu diria que foi uma das coisas principais, né? Em relação à prova discursiva em si, é uma questão complicada porque a prova discursiva ela vai cobrar um ponto ou outro, né, dentro de um edital imenso. Eu particularmente eu me preparei mais para questões práticas, né, que envolvia cálculos dos impostos, e a prova ela veio numa tonalidade diferente, digamos assim. Eu acho que como a nossa prova foi meio balanceada, não teve muita diferença, né? Eu acho que as notas ficaram entre 6 e 8, mais ou menos. Eu não sei se eu fiquei com 7,5, 7,6, algo nesse sentido. A discursiva é mais ter, uma coisa importante é ter tranquilidade, né? E essa prova discursiva especificamente eu não tive muito. O meu controle do tempo não foi legal, né? Porque como eram questões de 20 linhas, eu fiquei preocupado de caber tudo dentro das linhas, né? E eu acabei perdendo muito tempo com uma questão, depois fui para outra. E enfim, aí no fim das contas só faltava 1 hora para fazer uma questão inteira. Mas enfim, deu tudo certo. O importante é isso, é você buscar ter essa tranquilidade, esse pensamento abrangente para chegar lá na hora da prova e fazer uma resposta que seja, se não for a 100%, que seja 70%, 80%. O mais perto disso, né? É. E como que você conheceu o Caio? Que eu gravei entrevista, inclusive, com ele é do Distrito Federal, você é de Sergipe. De que forma que vocês Foi ficaram pelos amigos? grupos, né, de WhatsApp, entre as pessoas que estavam lá, que tinham passado para a segunda fase. E aí a gente começou a trocar informação. Foi bem natural, né? Não sei dizer assim por que a gente começou a ter esse contato mais forte, né, digamos assim. Vocês já se conheciam pessoalmente? Não, a gente Foi aqui, realmente, então? a gente veio se conheceu nos grupos, depois foi mantendo contato e, enfim, desde que saiu o resultado lá da primeira fase, né, com o tempo ele começou a estudar comigo, né, eu apresentei a forma como eu estudava, ele gostou e aí ele também entrou e melhorou ainda mais, digamos assim, né, contribuiu bastante. Então a gente conseguiu desde cedo ter, digamos assim, uma sintonia, né, nesse estudo a dois, né? Essa troca de informação foi muito legal, muito positiva. Essa amizade de concurseiros é muito importante, que eu tenho Sim. certeza também que você ajudou muito. Caio foi aprovado, ele já foi reprovado em um concurso que ele tinha passado em 8º lugar por conta da prova discursiva e dessa vez deu certo para os dois. A vida do concurseiro ela é muito solitária, né? A gente passa aí anos, né, só lendo coisas e, enfim, em frente a um livro, em frente ao computador e sem perspectiva de nada, digamos assim, né? De fato, você ter pessoas que estão estudando ajuda você, te estimula a continuar naquele propósito. Você vê que você não está sozinho, né, com aquelas dificuldades, tem outras pessoas também. E é isso, eu acho que é uma fonte de motivação, né, de encorajamento para que você possa continuar, né, persistir nesse objetivo. Para nós foi muito positivo, foi uma relação que nos ajudou a continuar estudando, melhorando também, né, em termos de conteúdo. Caio é uma pessoa que eu admiro bastante porque ele veio de escola pública, né, desde muito novo, começou a estudar com 16, 17 anos. É raro, né, jovens ter essa madureza e a gente fica feliz. Eu estou muito feliz por ele. E vai ser melhor ainda agora que nós vamos ser colegas de trabalho, né?
Com certeza. E além dessa amizade entre concurseiros, o que mais te motivava? O que mais me motivou foi a situação do meu trabalho, que existe uma perspectiva de mudança, né? As coisas não estão legais e a gente não queria ficar dependendo de outras coisas que não estivessem no nosso controle. Então eu resolvi tomar essa decisão de estudar para concurso, buscando algo que pudesse dar uma estabilidade melhor para a nossa família, para que eu tivesse também mais tempo para poder dedicar para as outras áreas da vida, né? A vida não é só trabalho, né? Tem que criar os filhos, então fornecer uma estrutura saudável para que eles possam crescer, se desenvolver bem emocionalmente, né? Ter tempo para estar com a família, com a esposa, né? Ter para dedicar a atividades espirituais também. Então, uma série de coisas que me motivaram a buscar o concurso público, né? Um cargo que pudesse dar essa condição de você ter um equilíbrio maior entre as suas áreas da vida. Bom, e agora eu quero te agradecer. A gente está caminhando para o fim dessa entrevista. Agradecer por ter compartilhado tudo isso que você fez, parabenizar pelo segundo lugar, por toda a sua organização e pela sua bela história de vida. Muito obrigado. Obrigado ao Estratégia, obrigado a você, Ana Luísa. Está sendo muito bom conhecer todos vocês, né? Vocês acolheram bem a gente aqui. E é isso, eu espero que todos nós possamos continuar aí, né, buscando nossos objetivos, tendo persistência, né, perseverança, que é importante. Bom, e agora para a gente encerrar, gostaria que você deixasse uma mensagem para os concurseiros que estão assistindo, uma mensagem de motivação também. O que eu posso dizer assim para os concurseiros é que o principal, quando você decide estudar para concurso, é você ter um propósito, né? Então, eu acho que isso é o que vai ser um pilar para que você possa continuar num objetivo que é de longo prazo e que é um objetivo que vai ter muitos altos e baixos, né? De diversas formas. Mas se você tem um propósito bem definido e junto com isso, né, você pratica a sua resistência, a sua perseverança, não importa muito a técnica, a metodologia, isso é algo muito particular, você tem que estar sempre se refinando, digamos assim, né? Tendo essa autoconsciência e à medida que você... Mas o principal é isso, se você tem esse propósito bem definido, você vai ter força suficiente para conseguir chegar ao seu objetivo final. Então é isso que eu desejo de coração para todos vocês que estão nessa luta árdua aí, que todos nós sabemos como é difícil. Bom, tá dado o recado. Danilo, mais uma vez, muito obrigada, viu? Muito obrigado, Ana. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa entrevista, que realmente tenha te motivado aí nos seus estudos. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário também. E se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau!